Acabei de colocar a quilera na carretinha para os bichinhos comer. Olha a quantidade. Coisa mais linda. Como que a gente não apaixona em ter vida no campo, né? Eles quase que assentam na gente. É um momento muito gostoso esse de vir aqui tratar desses bichos. Olha que coisa mais linda. É lindo demais. A riqueza da fauna aquática aqui é coisa maravilhosa. Vamos jogar um milho para eles. Olha a quantidade. Eu gosto muito de assistir isso aqui. Não sei se pela iluminação desse horário tá dando para vocês verem direitinho. Mas está uma quantidade aqui, são incontáveis. Olha a caranha lá, o tamanho da caranha. Lá embaixo, olha. Duas enormes. Olha que coisa mais linda. Olha só o tamanho. Um casal de abotoado. A caranha passou, mas passou longe ali, ó. Não deu para mim pegar ela na imagem. Um forte abraço a todos, meus irmãos. Uma ótima semana para todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação muito grande revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje iniciaremos um novo trimestre, já o último trimestre do ano de 2023, o quarto trimestre. Estaremos estudando a missão de Deus, minha missão. Muito importante esse tema que nós estudaremos. Eu gostaria, antes de iniciar a apreciação desse tema, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão gostoso, aonde, em plena natureza que Tu criastes, nós podemos nos comungar contigo, buscando na Tua palavra o sustento para a nossa fé. Abençoe-nos, Senhor, para que ao estudarmos, possamos de fato nos alimentarmos e termos condições de transmitir àqueles que nos cercam. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o capítulo 8 do Evangelho de João, do verso 12 ao verso 59, eu recomendo para que todos vocês possam fazer uma prévia leitura antes de iniciar o estudo propriamente dito desse trimestre. Ali Jesus explica, não só para os seus discípulos, mas para a liderança da sua igreja, a igreja judaica. Ele explica o propósito da missão de Deus, da missão dele aqui na terra e da missão da igreja. E ele determina claramente, ele decifra na cara da liderança da igreja que eles, da forma que eles vinham vivendo e conduzindo as coisas dentro da igreja, eles não pertenciam a Deus. Que se pertencesse, observariam o que ele está fazendo, o que ele estaria fazendo e o que ainda iria fazer por eles, pela igreja e por todo o reino que um dia caiu. Eu vou destacar alguns pontos principais só, para que fique claro a evidência desse tema dentro
do capítulo 8 do Evangelho de João. O primeiro ponto-chave desse tema aí do capítulo 8, eu citaria o verso 32. Jesus falando com ele, chamando a atenção, explicando e mostrando, disse para ele: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí ele já deixou um leque de informação muito impactante, porque se as pessoas ficam presas à mentira, ao engano, eles estão presas ao pecado. É gravíssimo isso. Então eles precisam conhecer e aceitar a verdade. Não adianta só conhecer, tem que conhecer e aceitar. Aí eles são libertos. E aí abre um leque de aperto que esses líderes foram dando em cima dele, acuando, aonde então, no verso 44, está o segundo ponto-chave, que não menos importante do que esse primeiro. Ali ele faz uma revelação muito profunda, irmãos. Ele comenta que o diabo, ele é homicida e mentiroso desde o princípio, irmãos. Quando fala em princípio, irmãos, isso nos remete a Gênesis capítulo 1, verso de 1 a 3. Entende, irmãos? Exatamente. Mostra que quando o planeta Terra foi criado, quando foi dito haja luz nesse planeta, naquele princípio essa terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito do Senhor, movia sobre a face das águas. Deus já tinha um projeto para esse planeta aqui, e por isso o próprio Deus, através da terceira pessoa da Santíssima Trindade, já estava aqui pagiando, protegendo e preparando esse ambiente para que pudesse se desenrolar essa face tão séria do grande conflito entre o bem e o mal, que já vinha sendo estudada, já vinha sendo trabalhada na missão divina, em toda a sua criação. Quando chega o haja luz aqui, os nossos primeiros pais foram criados e o pecado já vinha se desenrolando. Então, a criação do nosso mundo está atrelada intimamente com a missão de Deus a favor desse planeta. Por quê? Porque Deus, como um ser absoluto, com atributos de onisciência, onipresença, onipotência, ele já conhecia de trás para frente o futuro. E já estava criando toda uma condição para que pudesse se desenrolar debaixo de um tema de livre-arbítrio, a vitória do grande conflito, usufruindo boa vontade, usufruindo do ponto genético que ele deixou em nós, em todos nós, mortais, semelhança com Deus Altíssimo. Para que nessa conexão de semelhança que ficou em nós, nós possamos sempre nos conectarmos com a luz e sermos vitoriosos. Então, essa revelação do verso 44 é incrível. Mas aqui no verso 44 mesmo, ele está chamando os líderes da igreja de filhos do diabo, porque eles preferem ouvir a mentira do que a verdade. E eles apreciam a mentira. E como que pode, né? Eles gostavam de usar até no turbante aquela imitação de um papiro para se dar a entender que são entendidos da lei, né? São praticantes da lei, hipócritas, sepulcros caiados. Foi o que mais tarde Jesus acabou chamando eles. E quando se desenrolou a conversa, o terceiro ponto-chave aqui é o verso 47, que aqui ele vai dizendo o seguinte: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, ouve as palavras de Deus, palavras dos lábios do Filho do Deus vivo, irmãos. Mas vocês, líderes da igreja, vocês não as ouvem. Sabe por quê? Porque vocês não são de Deus. Pensa, irmãos, que mensagem mais dura. Jesus apontar o dedo para a liderança da igreja dos seus dias e afirmar o que ele afirmou. Que eles não são de Deus. Que se fosse, ouvia a palavra de Deus. Teria prazer de ouvir a palavra de Deus. Realmente, irmãos, a verdade incomoda, né? Mas só uma pessoa de Deus tem prazer de ouvir a verdade, por mais que ela doa.
E o quarto ponto-chave se desenrola do verso 56 ao 59, quando Jesus se identifica como o grande eu sou para eles, fazendo uma conexão com Abraão. Muito antes de Abraão eu sou. Quando ele falou isso, eles pegaram em pedra para dar nele. Ele se identificou como o grande eu sou. Lembra que lá no deserto, na sarça ardente, quando Moisés perguntou para ele, mas quem que eu vou falar que está mandando eu falar isso? Diz para Faraó que eu sou o que sou, que o grande eu sou está ordenando que se faça assim, que deixe o povo vir para me adorar aqui nesse monte. Sabe, irmãos, Jesus foi ocultado por Deus ali para não ser executado de cara no início da sua missão. No Evangelho de João, no capítulo 17, do verso 14 ao 17, ele prova que a nossa missão está conectada com a missão divina, irmãos. Ele, na oração intercessória por nós, ele fala, Pai, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não peço que os tires do mundo, Senhor, mas que os livres do mal. Mas os capacite para serem vitoriosos nessa missão. A nossa missão como indivíduo e como igreja está conectada com a missão divina, irmãos. Pense nisso, amados irmãos. Pense nisso, amadas irmãs. A missão de Deus nos alcança. Parte 1. Irmãos, temos Gênesis 3:9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ou, onde estás? Meus irmãos, para alguém perdido, isso é uma pergunta muito difícil de ser respondida, viu? Pense que na situação que estava o casal, ter que responder uma questão dessa, sabendo que o Senhor estava vindo na direção deles. Eles estavam perdidos. E Deus veio na direção deles. A missão de Deus nos alcança. E o Deus que nos alcança, no segundo tema, apresentando Gênesis 3, de 9 a 15, irmãos, no pior momento da vida do casal, eles no fundo do poço do desespero, porque era um casal de raça pura que acabou de perder a pureza. E agora a roupa que nem deixava eles perceberem a sua nudez natural foi tirada deles. E eles estavam plenamente sem a cobertura gloriosa dessa vestimenta gloriosa que eles tinham e perderam. E sentiram nudez, sentiram desespero, sentiram a aproximação do sono da morte. Perderam a conexão literal que tinha com a eternidade. E dentro de algumas horas, eles estariam sendo banidos do jardim que eles acabaram de contaminar, e o Senhor veio pessoalmente para descontaminá-lo, banir o casal para fora, mas, em primeiro lugar, prepará-los para a missão, sabendo que eles se arrependeriam do que fizeram. Eis aí o X da questão. Eles se arrependeram. Mas o prejuízo, irmãos, as consequências, não tem como voltar atrás. Levaria tempo. E passaria por mim e por você, para que na sua breve volta agora, ele possa vir e recolher a Adão, a mim e a você, que já dormiram no Senhor, e os que estiverem vivos. Todos serão recolhidos para ir ao encontro com o Senhor nos ares, porque Ele está vindo para nos buscar. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No terceiro tema, o Deus que anseia estar conosco. Analisando Gênesis 17, verso 7, irmãos, aqui tem a revelação de um pacto que Deus fez com Abraão, prometendo para Abraão, graças à conexão de Abraão com Deus. Lembra que Paulo comentou um dia que nós somos filhos de Abraão pela fé? É a descendência pela fé de Abraão? Pois é, meus irmãos. Pois então Deus prometeu para ele que ele estaria com a nossa descendência por amor dele,
pelo zelo que ele teve com o Senhor. E graças à fé de Abraão, a nossa fé também é alimentada pelo mesmo Deus, pela mesma verdade, pelo mesmo Senhor. Essa missão, quando Deus criou este mundo, ele já sabia que o pecado já vinha rolando. O casal foi alvo desse grande prejuízo ocorrido na história da criação. E agora, irmãos, ele fala com Abraão e promete que vai manter a companhia da descendência dele o tempo todo, para que um dia, o dia de Deus chegasse e ele pudesse reunir a todos de uma só vez. Os nossos primeiros pais caíram e se arrependeram. Todos que se arrependeram e andam nos caminhos do Senhor, por mais que tropeçam daqui ou dali, não soltem da mão de Deus. Estejamos sempre firmes, porque Jesus em breve voltará. No quarto tema, o Deus que se tornou um conosco. Desde o Antigo Testamento, irmãos, essa linha de raciocínio do grande Emanuel, Deus conosco, vem sendo trabalhada. E no capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 14, está dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como o do unigênito do Pai, irmão. Isso é incontestável, irmãos. Uma escrita muito séria que o apóstolo João escreveu para nós. Revelação na palavra do Deus vivo, irmãos. Nós somos membros da família de Deus, irmãos. É um privilégio muito grande. Quando Jesus, o verbo quer dizer ação, que já existia, eterno. No verso 1 e 2 do capítulo 1 de João, ele está dizendo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, irmão. E aí está dizendo que esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Nesse processo, eu e você passamos a fazer parte da família de Deus, irmãos. Deus nos adotou dessa forma. Então agora ele não está falando mais com Abraão, ele não está falando mais com um descendente indireto de Abraão, mas está falando direto comigo e com você. Porque no que Jesus se tornou carne e habitou entre nós, se tornou nosso irmão, nós nos tornamos filhos desse mesmo Deus. E a nossa missão se alinhou com a missão de Deus, que é de estender o Evangelho a todo o povo, tribo e língua, agregando-os para a honra e a glória de Deus, num volume maravilhoso de pessoas redimidas. É por isso que o quinto tema comenta que o Deus que continua a estar conosco. Irmãos, texto-chave para esse tema aqui é Colossenses 1, verso 15, 19 e 20. No verso 15 está dizendo que o primogênito de toda a criação é a imagem do Deus invisível, irmãos. E no verso 19 está dizendo que nele habita toda a plenitude aprovada por Deus, irmãos. E no verso 20 está dizendo que por seu sangue há de reconciliar todas as coisas na terra e no céu, irmãos. Veja que revelação extraordinária, irmãos. Estar conectados com Cristo, ser cristão, é algo muito sério, irmãos. Não vacile nisso. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. No sexto tema, Deus voltará para nos buscar. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver estejais vós também. O Filho do Deus vivo que foi e enviou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para estar ao nosso lado, cumprindo com a promessa feita a Abraão, companheiros de Deus na missão. Estamos nós envolvidos na missão? Estamos nós nos preparando
para vir morar nos refúgios que os escolhidos de Deus em vários cantos do mundo têm preparado para que o povo de Deus possa aguardar a breve volta do Senhor? Pense nisso, amado irmão. Não estamos em tempo de brincadeira mais. O tempo de brincar já passou. Aliás, nunca prestou. Brincar de ser crente, nunca prestou. Irmãos, essa promessa aqui de João 14, de 1 a 3, é a cereja do bolo. Todo mundo, quando vai na festa, vê aquela cerejinha no bolo. No fundo, todo mundo quer degustar a cereja, né? Pois é, essa cereja desse bolo aqui, de todo o tema da palavra de Deus, essa cereja, todo mundo vai compartilhar dela, irmãos. Ela vem para todo mundo. É a breve volta do Senhor. No 7º tema, o amor de Deus. Olha o que diz na Pena Inspirada, Desejar a Todas as Nações, página 11. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério aguardado em silêncio nos tempos eternos, como diz Romanos 16, 25. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade tem sido fundamento do trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do rebelde. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que Tu fez e continua fazendo por nós. Muito obrigado por ser Tu um Deus tão eterno e tão maravilhoso, um Pai de amor, e por ter nos adotado e estar nos salvando pela Tua graça e misericórdia insondável. E que assim possamos não só compreender, Senhor, possamos entender a nossa missão conciliada com a Tua missão, para que em muito breve Tu possas voltar para nos buscar. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor.